Nos últimos 6 meses, minha vida virou de cabeça para baixo. Minha melhor amiga de infância, Alice, faleceu em fevereiro, vítima de câncer. Ela deixou para trás uma filha de 2 anos, que agora está sob os cuidados da avó, Alexis. No mês passado, Alexis apareceu de surpresa na nossa casa. Ela disse ao meu marido que precisava assumir a responsabilidade pela filha, seja por meio da guarda ou do pagamento de pensão alimentícia. Segundo Alexis, Alice revelou quem era o pai da criança logo após o nascimento, mas preferiu não envolvê-lo para evitar complicações. Durante essa conversa, meu marido teve um ataque de pânico severo, o pior que já presenciei, e tivemos que encerrar tudo antes que eu pudesse entender melhor a situação. Ele me confessou que a filha de Alice pode ser dele, mas insistiu que a história não é como parece. Quase 3 anos atrás, fizemos uma grande festa para celebrar a nova casa. Alice estava na cidade e viria, mas fui chamada para o trabalho e só voltei de madrugada. Quando cheguei, a festa estava no fim, Alice já havia ido embora, e meu marido estava desmaiado no andar de cima. Ele me contou que acordou no meio da noite com Alice em cima dele, mas perdeu a consciência novamente antes de conseguir reagir. Disse que nunca me contou por medo de eu não acreditar. Ele mostrou mensagens antigas para o melhor amigo, onde dizia suspeitar que havia sido abusado. Mas não sei o que pensar, foi um estupro ou uma traição? Desde então, ele se distanciou completamente de Alice, evitando inclusive vê-la depois que a filha nasceu. Fico me perguntando se esse afastamento foi por culpa ou por trauma. Conheço Alice desde a infância e nunca imaginei que ela fosse capaz de algo assim. Da mesma forma, estou casada com meu marido há mais de 10 anos, e ele nunca demonstrou ser infiel. Ele é um homem atraente, vejo os olhares que recebe na academia, mas nunca passou dos limites. Mesmo assim, agora estou mergulhada em dúvidas. Não sei como descobrir a verdade, principalmente porque Alice já não está aqui para se defender. Ela nunca demonstrou interesse pelo meu marido, nem deu sinais de que pudesse querer algo com ele. Pedi a ele que faça um teste de DNA antes que qualquer decisão seja tomada sobre a criança. Mas, por enquanto, ele precisa sair de casa enquanto eu penso em tudo isso. Uma amiga perguntou se notei alguma mudança no comportamento de Alice depois daquela noite. A verdade é que não. Ela sempre foi um pouco distante em relação a ele, dizia que eu merecia alguém melhor. Quando veio me visitar após o nascimento da filha, perguntou onde ele estava, pois ele evitava vê-la, mas depois nunca mais tocou no assunto. Algumas pessoas acreditam que a história dele é absurda, que parece uma desculpa mal planejada. Ele diz que mal bebe, só em festas, e mesmo assim, com moderação. Por outro lado, há quem ache que, com base no que contei, talvez ele esteja dizendo a verdade e que eu deveria apoiá-lo. Uma coisa me fez pensar, se Alice realmente tivesse tido um caso com meu marido, ou pior, por que ela levaria isso para o túmulo? Ela sabia que eu merecia mais. Se tivesse sido algo consensual, por que não me contou antes de morrer? Outra pessoa levantou uma questão difícil, mesmo que ela não fosse do tipo que cometeria um abuso, será que ela seria do tipo que dormiria com o marido da melhor amiga? E quanto ao meu marido, será que aquela mensagem para o amigo dele foi escrita apenas como um álibi, caso tudo viesse à tona? No fundo, estou perdida. Nada parece claro. E o que mais me dói é que talvez nunca saberei a verdade. Uma pessoa comentou que talvez Alice fosse, sim, o tipo de pessoa que dormiria com o marido da melhor amiga. E essa é exatamente a parte mais difícil para mim, que eu não sei. É isso que está me corroendo. Passei a vida inteira ao lado dela, compartilhei tudo, então é quase impossível conciliar essa imagem da Alice que conheci com a possibilidade de ela ter me traído dessa forma. Alguém também sugeriu que meu marido pode ter sido estratégico ao mandar aquela mensagem para o amigo, como se estivesse criando um álibi caso fosse descoberto. E, sinceramente, isso me assusta. Ele é muito inteligente, mais até do que eu. Trabalha como consultor em projetos de alta complexidade, tipo think tank. Planejar é literalmente o que ele faz da vida. Se tivesse traído, ele provavelmente teria a capacidade de esconder isso perfeitamente. Mesmo assim, algumas pessoas me disseram que sentem muito pelo que estou passando. E eu agradeço, de verdade.
O apoio tem sido um alívio em meio a tanto caos. Perguntaram se Alice chegou a contar quem era o pai da filha. Ela disse que foi alguém que conheceu em outro estado, durante uma viagem a trabalho, um caso passageiro. E agora, com tudo isso, essa versão parece mais conveniente do que verdadeira. Outro detalhe que voltou à tona foi sobre a festa. Ele adormeceu enquanto as pessoas ainda estavam na casa. Isso parece estranho, mas todos ali eram amigos ou familiares. Era o tipo de ambiente em que confiávamos plenamente. Então, na hora, não pareceu nada fora do comum ele simplesmente subir e dormir. Alguns acham que estou sendo dura demais com meu marido. Dizem que, se foi abuso, ele é a vítima, e que eu deveria estar do lado dele. Afinal, ele até mandou uma mensagem ao melhor amigo logo no dia seguinte, confuso, achando que algo grave havia acontecido. Mas, mesmo com tudo isso, pedi que ele saísse de casa por um tempo. Não por punição, mas porque eu precisava de espaço. Preciso pensar com clareza. Estou emocionalmente exausta, e tudo o que quero agora é entender o que realmente aconteceu. Pedi que ele saísse de casa por alguns dias. É temporário, só preciso de espaço para pensar. Nas últimas 2 semanas, venho tentando refletir sobre tudo isso, mas é impossível com ele aqui. Cada vez que olho para ele, tudo o que consigo imaginar é minha melhor amiga, lidando com a própria morte. Isso já era difícil o suficiente. Agora, somar a possibilidade de uma traição, ou algo ainda mais sombrio, como um abuso, me deixa completamente perdida. Como posso lidar com isso? Como decidir se acredito ou não no meu marido, quando minha cabeça está tomada por tanta dor e confusão? Hoje, vocês me ajudaram a enxergar o que eu não conseguia ver sozinha. Às vezes, a dor nos cega, e acabamos machucando quem mais precisa de nós. Eu fui egoísta, mas agora, vou ficar ao lado do meu marido, como ele teria ficado ao meu. Eu ainda não sei o que vamos fazer em relação à possível filha, mas posso garantir que vamos lidar com isso juntos. Vai levar tempo, e provavelmente muita terapia, para lidar com mais essa perda. Neste momento, me sinto anestesiada, como se nunca mais fosse conseguir chorar. Minha melhor amiga estuprou meu marido, o que significa que, na verdade, ela nunca foi minha amiga. E pensar que ela vinha à minha casa, sentava comigo, conversava como se nada tivesse acontecido. Ela trouxe uma criança aqui, tentando provocar meu marido bem diante de mim. Ela torturou o homem que eu amo, e eu fui uma peça inconsciente nesse jogo cruel. Fico enjoada só de lembrar quantas vezes ela esteve aqui, provavelmente só para vê-lo sofrer. Sinceramente, estou perdida sobre como reparar isso com meu marido. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, me diga. Acho que vou precisar de toda a ajuda possível. Amanhã, vou tirar uma licença do trabalho. Só preciso de um tempo para pensar, para respirarmos, nos reerguermos e traçarmos nossos próximos passos. Obrigada a todos. Cerca de 8 meses depois, voltei com uma atualização. Recebi muitas mensagens pedindo um desfecho, então aqui está. Como vocês podem imaginar, depois de tudo que passamos, nem todas as respostas estão claras, mas quero começar dizendo o mais importante: eu amo e confio no meu marido. Na época, pedir para ele sair de casa foi um erro, mas, no meio daquela confusão, perdendo minha melhor amiga novamente e com medo de perder meu marido também, eu entrei em pânico, me retraí, mas corrigi meu erro e ele voltou. Depois disso, tirei uma licença do trabalho, passamos muito tempo juntos, conversando, reafirmando nosso amor e decidindo o que fazer a seguir. Obviamente, falamos com um advogado. Meu marido foi firme desde o início, ele não queria nenhum envolvimento com a criança, mas aceitaria oferecer suporte financeiro, caso fosse realmente o pai. Então, decidimos fazer um teste de DNA imediatamente. E sim, dá para comprar esses testes online, o que facilitou, já que Alexis, a filha de Alice, mora a várias horas de distância. Fizemos 2 testes para ter certeza. Para a surpresa de todos, a criança não é filha do meu marido. Ambos os testes foram conclusivos. O primeiro resultado já era claro, mas fizemos novamente, só por segurança. Como mencionei antes,
Fizemos 2 testes de DNA porque Alexis recusou-se a acreditar no primeiro resultado e chegou até a levar meu marido ao tribunal pedindo pensão alimentícia. Por um momento, isso me fez duvidar: será que meu marido havia sido mesmo estuprado? Será que era só uma desculpa para esconder um caso? Mas, depois de conversar com Alexis, percebi que essa não era a intenção. Ela me contou que Alice havia dito, sob estrito sigilo, que meu marido era o pai da criança, com a condição de que nunca me contasse. Só revelaríamos isso caso Alexis morresse antes da filha de Alice atingir a maioridade, para que a menina não acabasse em um orfanato. A única razão pela qual Alexis nos procurou agora foi porque o seguro de vida de Alice ainda não havia sido liberado e ela estava sem opções. Além disso, ela achava que eu merecia saber do suposto caso. Para mim, isso só reforça que Alice estuprou meu marido. A gravidez pode até ter sido resultado disso, mas claramente ela tinha outros parceiros na época, já que outra filha nasceu e ninguém sabe quem é o pai. Ainda assim, está claro que Alice acreditava que o pai era meu marido. Sugeri a Alexis que carregasse uma amostra no site do Ancestry, para ver se alguma correspondência genética surgia. Alice viajou muito a trabalho, então é possível que o pai esteja em algum lugar distante. Mas, sinceramente, eu lavei minhas mãos dessa situação. Alice já causou dor o suficiente, não quero mais fazer parte disso. Meu marido e eu estamos em terapia desde então, e continuaremos por um bom tempo. Essa experiência nos marcou profundamente, especialmente a ele. Ainda estamos longe de estar totalmente curados. Respondendo a algumas perguntas, não, infelizmente, não há nenhum diário secreto ou mensagens escondidas que expliquem o que realmente aconteceu. E não, nós não estamos nos divorciando. Meu marido entendeu a minha reação na época, mesmo com toda a dor. Ele foi forte quando eu desmoronei, assim como eu fui forte por ele nos últimos 7 meses. Apesar de tudo, continuamos apaixonados, estamos reconstruindo nossa vida juntos. E não adotaremos a filha de Alice, mesmo que ela fosse biologicamente do meu marido. A adoção nunca esteve nos nossos planos. Por fim, agradeço ao Reddit. Muitos de vocês me ajudaram a enxergar a verdade quando eu estava cega pela dor. Os conselhos e o apoio foram como um tapa de realidade que eu precisava. Na época, eu precisava ouvir verdades duras. Por mais difícil que tenha sido, sou grata por isso. Dizer que vocês salvaram meu casamento seria pouco, foi mais do que isso. Agora, tenho uma boa notícia: durante esse período de afastamento do trabalho, enquanto meu marido e eu redescobríamos o que nos une, engravidei. Estamos esperando nossa primeira filha. Faltam pouco mais de 3 meses para o nascimento, e estamos imensamente felizes. E não vamos dar a ela o nome da minha ex-melhor amiga falecida. Muita gente comentou dizendo que tudo isso parece uma montanha-russa emocional, e foi mesmo. Entendo quem diz que não conseguiria continuar ao lado do parceiro depois de tudo, especialmente por eu ter duvidado dele no início. Mas, sinceramente, estou feliz por termos conseguido nos reconectar e seguir em frente juntos. Mesmo com todos os erros e dores, conseguimos superar como casal. Houve tanta coisa difícil: a morte da minha melhor amiga, o trauma silencioso que meu marido carregou por anos, a dúvida, a raiva, o luto. Foi um caos, mas o teste de DNA trouxe uma verdade importante e, com ela, uma certa paz. E agora, com a chegada da nossa filha, sentimos que uma nova fase está começando, mais leve, mais nossa. Claro que ainda há medos. Sabemos que o nascimento do bebê pode trazer lembranças difíceis à tona, por isso, continuaremos com a terapia. Não é algo que simplesmente se supera, é um processo. Mas estamos comprometidos com isso, estamos juntos. E é isso. Obrigada a todos que nos apoiaram, que disseram o que eu precisava ouvir, mesmo quando doeu. Foi isso que nos trouxe até aqui. Este verão seria minha última folga antes de entrar de vez na rotina intensa da faculdade de medicina. Decidi que era o momento certo para tirar umas férias. Como os voos para a Europa estavam mais acessíveis, comprei passagens para Munique, uma decisão prática, baseada no orçamento e no cronograma que eu tinha. Meu namorado estava viajando quando comprei as passagens. Eu sabia que ele talvez quisesse ir comigo, e eu adoraria isso, mas também gosto de viajar sozinha. Então não achei que fosse um grande problema. Minha ideia era conversar com ele quando ele voltasse, e se desse certo,
ele compraria a passagem dele depois, mas os preços estavam subindo e, como não tenho muita grana, decidi garantir a minha antes que ficasse inviável. Quando ele descobriu, ficou profundamente magoado. Disse que foi egoísta da minha parte tomar essa decisão sozinha e que se sentiu excluído, como se eu nem quisesse sua companhia. Eu reconheço que errei. De fato, agi por impulso e fui muito independente, sem considerar os sentimentos dele. Pedi desculpas várias vezes, porque realmente não tive a intenção de feri-lo. Infelizmente, agora já está claro que ele não poderá ir comigo, tanto por questões financeiras quanto por não ter com quem deixar o filho, e o que parecia resolvido, na verdade não está. Ontem, ao mencionar algo da viagem sem querer, ele voltou a se fechar completamente comigo. Fica distante, frio, mas só comigo, com o filho e com os outros. Ele continua o mesmo. A mágoa é direcionada só a mim. A gota d'água parece ser o fato de que a Alemanha era um destino que ele sempre quis conhecer, e agora ele sente que, mesmo que a gente vá junto no futuro, a experiência já não será a mesma. Ele está frustrado, e sinto que essa mágoa vai durar um bom tempo. Eu realmente não sei o que fazer agora. Eu já comprei minha passagem para a Alemanha, e essa será minha última oportunidade de férias por um bom tempo. Já me desculpei muitas vezes, de forma genuína, e não acho justo que ele ainda me trate como se eu estivesse em liberdade condicional. Eu fiz um erro, sei disso, mas não posso mais voltar atrás. Eu realmente queria que ele fosse comigo, mas eu deveria ter discutido tudo isso com ele antes de tomar a decisão. Eu estava tão focada em garantir minha viagem que acabei não considerando como ele se sentiria. Já falei sobre o quanto estamos apertados financeiramente, e ainda assim comprei a passagem sem nem conversar sobre isso com ele primeiro. Sei que foi errado, e agora ele está distante de mim, se retraindo sempre que a viagem é mencionada. Eu entendo que, se ele estivesse no meu lugar, provavelmente ficaria muito chateado também. Teria sido simples mandar uma mensagem dizendo: "Ei, estou pensando em ir para a Alemanha neste verão. O que você acha?" Só que a falta de comunicação fez tudo ficar mais complicado. Talvez o problema não seja a viagem em si, mas a falta de diálogo. Parece que, se tivéssemos conversado antes, a situação poderia ter sido resolvida de uma forma muito mais tranquila. Agora, me sinto perdida. Eu fiz o que achei certo para mim, mas acabei ignorando os sentimentos dele, e isso está nos afetando. Eu sei que ele também gostaria de viajar, mas, por causa da falta de conversa e da minha pressa, acabamos nesse impasse. Não sei o que fazer a seguir, mas sei que preciso aprender a ser mais atenta às necessidades dele também.